Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para ir explicando quais eram as respostas corretas das questões da nossa avaliação do segundo semestre. Se caso vocês verem que eu coloquei uma resposta como errada na prova de vocês e está correta de acordo com esse vídeo, vocês me avisem, tá bom? Então, vamos lá. As questões estão em ordem aleatória, então talvez não seja a mesma ordem que vocês fizeram, mas as questões são as mesmas. Certo? Então, essa questão aqui. Primeiro, qual é o nome da peça indicada na imagem? Então, a gente tem aqui, circulado, vários tipos de bobinas. Então, bobina de ombro, bobina de joelho, cabeça, corpo inteiro, tórax. Então, a resposta, como eu pedi aqui, ó, apenas letras minúsculas, para o sistema poder reconhecer. É bobina de radiofrequência. Então, teve gente que colocou bobina de RF e o sistema deu como errado, tá? Mas depois eu arrumei e coloquei como certo, tá bom? Existem dois tipos de bobina no exame de ressonância magnética. Tem a bobina de radiofrequência, que é essa aqui que a gente está vendo, que é a que vai coletar os sinais que está vindo aqui do corpo do paciente. E a bobina de gradiente, que está dentro aqui do magneto. Tá? Então, se você colocou só como bobina, eu considerei como meio certo. Tá? Porque é bobina de radiofrequência, já que tem essas duas. Vamos para a próxima. Então, qual é o nome desse exame aqui? Então, esse aqui é um exame radiográfico com contraste da bexiga. É a cistografia. Certo, aqui é para colocar o nome das incidências. Então, essa primeira aqui, ó, a máquina não está angulada. Então, eu consigo ver a mama aqui. Não consigo ver muito bem o músculo peitoral, só a parte glandular mesmo. Aqui é uma incidência crânio-caudal. Essa segunda, eu consigo ver aqui a mama e um pedaço também do músculo peitoral, ó, o sulco inframamário também. E o equipamento está angulado. Ó, veja que o detector tá aqui do lado, não está embaixo da mama. Então, aqui é a médio-lateral oblíqua. A paciente está aqui, a região medial dela aqui. Então, como o feixe está entrando medialmente e saindo lateralmente, então, médio-lateral. E essa última aqui, ó, dá para ver que é uma paciente com prótese, Esse branquinho aqui é a prótese. Ó, na manobra que a prótese vem para cima, a gente pega só a parte de glândula. Então, essa daqui é a manobra de Eklund, também chamada de deslocamento de implante. Então, aqui a gente não tem essas incidências, tá? Só essas três aqui. Qual exame dentro dos abaixos que utiliza vários detectores associados ao tubo de raio-x? Então, a resposta correta dessa questão é a tomografia computadorizada. Então, na tomografia a gente tem o Gantry, aquela parte redonda que onde o paciente vai entrar dentro. E a gente vai ter vários detectores que vão estar girando em torno do paciente para a gente conseguir fazer uma imagem tridimensional. Então, o exame que a gente vai dar mais dose de radiação para o paciente, mas a gente vai conseguir uma imagem muito mais rica. Então, resposta, tomografia computadorizada. Qual o nome do exame abaixo? Então, é um exame radiográfico com contraste, ó. A gente consegue ver aqui o útero, as tubas uterinas. Esse exame aqui tem um nome bem comprido, A histerosalpingo
Grafia. Como é o nome da substância utilizada em medicina nuclear, que é o resultado da droga que possui afinidade com um órgão específico, mais um isótopo radioativo? Então, o isótopo radioativo a gente chama de radioisótopo. E essa droga aqui a gente chama de fármaco, né? Então, seria um radiofármaco. Então, o radiofármaco, ele vai se ligar aos pontos que tem maior metabolismo no corpo do paciente, né? Porque ele é a base de glicose. Certo? Essa questão aqui tem 3 partes. Então, a primeira, letra A. Qual é o nome do exame abaixo? Então, aqui é uma urografia excretora. Então, eu consigo ver aqui, ó, os cálices renais, né? A bexiga aqui, ó, já em outro momento. Então, a gente vai fazendo radiografias de tempos em tempos e depois que o paciente urina também, para a gente ver como que ficou essa bexiga esvaziada. B. Nesse exame é utilizado um acessório, mostrado abaixo também. E qual que é o nome desse acessório? Então, aqui, ó. Então, percebam que é uma faixa que está comprimindo o abdômen da paciente. Como que eu sei que está comprimindo? Ó, vocês estão vendo que aqui do lado tem um rolo e está preso aqui? Mesma coisa desse lado, né? Está preso e eu estou fazendo pressão aqui, né? O nome desse suporte é de compressor ureteral, tá? E a letra C, para que serve? Ele vai servir para o seguinte, para comprimir o abdômen, para que o contraste fique mais tempo aqui nos rins, né? E vão descendo devagar pelos ureteres e para a bexiga, tá? Essa é a função dele. Essa questão aqui deu um bug no sistema e reconheceu as respostas como errado, mas eu fui verificando depois as respostas de todo mundo e fui arrumando. Então, sobre os contrastes. No exame de ressonância magnética, é utilizado o contraste gadolínio, que ele é ferro magnético. E no exame de tomografia computadorizada, é utilizado o contraste iodado, à base de iodo. Questão 9. Em relação à densidade, predominância de glândula e gordura, podemos dizer que essa mama é? Então, vejam aqui, a gente tem 2 incidências, né? Tem muita glândula nessa mama. Como que eu sei? Toda essa parte branca representa glândula. A parte cinza representa gordura. Então, a gente pode dizer, em relação à quantidade de glândula e gordura, que é uma mama que tem mais glândula. Então, ela é uma mama fibroglandular, também chamada de mama densa. Aqui temos 2 imagens de exames do encéfalo e eu pedi para falar qual que era a tomografia e qual que era a ressonância. Tá, então vamos pensar um pouquinho. No exame de ressonância, eu vou ter uma sensibilidade maior dos locais que tem mais água. Por quê? São os átomos de hidrogênio que são ativados, lembram? No spin? Então, eu vou ter uma sensibilidade maior dos tecidos moles. Eu vou conseguir ver melhor tecido mole com ressonância. Aqui, ó, eu consigo ver muito mais detalhes nessa imagem 2, né, do encéfalo, do que aqui, certo? Então, esse é um exame de ressonância.
E já esse é a tomografia computadorizada. Questão 11. Então, aqui tem uma tabelinha com o resultado de um exame de densitometria. E eu perguntei qual que é o diagnóstico do paciente. Então, como que a gente vê qual que é aqui, né? Tem um monte de números, né? Qual que é o certo? Então, a gente tem o T-score, ó, que é o mesmo que está aqui, total, né? Aqui é por a medição por cada vértebra. E aqui o Z-score, que também está aqui. Então, o T-score vai comparar a densidade medida aqui com um indivíduo jovem saudável. Já o Z-score vai medir a densidade obtida para uma pessoa, com uma pessoa do mesmo sexo e mesma idade, mesma faixa etária. Como padrão é utilizado o T-score. Então aqui a gente tem osteopenia, tá? Não é osteoporose, por quê? Só é considerado osteoporose quando o desvio padrão é maior que 2,5, né? Então, como aqui é 2,3, é osteopenia. Aqui também perguntando qual é o nome desse exame. Então, ó, um exame radiográfico com contraste. A gente consegue ver aqui, ó, o esôfago, ó, tem a coluna aqui, as costelas, vai vindo o esôfago, né? De repente aqui, ó, tem o estômago, ó, continua o estômago, ó, as pregas gástricas, né? E vai indo pro duodeno. Então, esse exame aqui é uma seriografia, esôfago, estômago e duodeno. A gente também pode chamar de SED, né? A sigla S de seriografia, E de esôfago, E de estômago e D de duodeno. Qual que é o nome desse equipamento? Então, aqui está sendo realizado um exame de medicina nuclear, tá? Ó, o paciente está deitado aqui e o receptor, o detector, ele está bem próximo ao paciente. Por quê? Porque ele está coletando aqui os raios gamas que estão saindo do corpo do paciente. Tá? Resultado lá do radiofármaco. O nome do equipamento que faz exame de medicina nuclear é gama-câmara. Quando o paciente possui uma prótese metálica ou cirurgia na coluna lombar ou nos fêmures, é realizada uma imagem de qual região? Então, é padrão fazer na densitometria óssea uma imagem sempre da coluna lombar e do fêmur proximal, tá? Porque são os ossos mais largos. É a parte mais larga, né? Quando o paciente tem prótese ou cirurgia nessa região, eu não vou ter uma densidade real, né? Porque tem essa alteração. Então, como complemento, a gente vai fazer uma imagem do antebraço, tá? Então, antebraço distal é feito sempre como complemento quando o paciente tem prótese, né, ou cirurgia na coluna lombar ou nos fêmures. Tá, mas o paciente tem prótese só no fêmur direito, então a gente vai fazer no fêmur esquerdo. A gente só vai para o antebraço quando tem cirurgia nos dois fêmures ou na coluna, né? Então o paciente tem um pino na coluna lombar, então a gente vai fazer fêmur direito e antebraço, sempre, né, dois sítios diferentes.
Certo, essa questão aqui, perguntando qual alternativa abaixo representa imagens radiográficas de mamografia com sinais de malignidade. Então, essa primeira aqui, ó, a gente tem o que chama de céu estrelado, né? São várias microcalcificações agrupadas, né? Estão todas juntinhas e elas têm alta densidade. Então, esta aqui é característica de calcificação maligna. Continuando aqui. A 2, vocês percebam que as calcificações, todos esses pontinhos brancos são calcificações, elas estão seguindo uma linha, né? Estão tracejado aqui, seguindo o ducto, tá? Isso daqui é característica de pacientes que já amamentaram e ficou um pouco de leite na mama e acabou calcificando, tá? Isso aqui são calcificações benignas. A 3, aqui eu tenho uma lesão, parece uma estrelinha aqui, né? Mas, na verdade, isso daqui é sobreposição de tecidos. Já na 4, a gente tem um sinal mais preocupante. A gente tem aqui, né, 2 nódulos bem densos e, ó, eles não têm contorno regular, não é redondinho, igual aqui, ó, né? Ele tem essas raízes, né? Então, aqui a gente tem 2 nódulos malignos. Mesma coisa aqui no 5. Nódulos de alta densidade e o contorno todo irregular, né? Isso daqui a gente chama de nódulo de pipoca, né? Por causa do aspecto dele. E por fim, aqui no 6, a gente tem aqui um cisto, né? Então dá para ver só o contorninho e dentro aparece mais cinza, porque o conteúdo dele geralmente é água, né? Então, qual seria a resposta dessa? Então, seria 1, 4 e 5. Aqui a gente tem um exame de cintilografia óssea, né? Então, qual que é esse exame? Cintilografia óssea. E o que representa esses pontinhos pretos? Então, os pontinhos pretos são os locais aonde o radiofármaco se acumulou. Por que ele se acumulou nesses pontos? Porque são pontos que têm uma maior atividade metabólica. O que isso representa? Nesses locais que estão aparecendo não são pontos que normalmente aparecem, né? Como articulações, por exemplo, né? Por causa do estresse, do peso do paciente. Não é, aparece aqui, ó, na próstata, no quadril, aqui no externo, nas costelas, na clavícula. Enfim, esses pontinhos pretos aqui representam metástases ósseas, tá? Metástase ósseas. E aqui um câncer na próstata também, tá? Não tem nada a ver com abscesso, gente, tá? Só avisando. E a última questão. Qual que é o nome desse exame para ver o intestino? O nome desse exame é enema baritado. E qual que é a diferença entre essas imagens? A diferença é que na primeira imagem eu tenho só um tipo de contraste, que é o sulfato de bário. Já na segunda imagem eu tenho 2 contrastes. Eu tenho o sulfato de bário e o ar. Então, como é que é feito? É injetado, no primeiro caso aqui, via anal no paciente, o contraste de bário e feita a imagem. Aqui é injetado contraste de bário, injetado ar. Contraste e ar, né? Então, o que acontece? Com o ar, junto com o contraste, eu vou conseguindo ver melhor o contorno do intestino, né? Como se o ar fosse espalhando melhor o contraste. Então, eu tenho aqui muito mais detalhes do que aqui, né? Bem visível a diferença. Então,
só tenho o contraste sulfato de bário. E aqui eu tenho duplo contraste, que é o ar e o sulfato de bário. Então é isso, gente. Essa aqui foi a última questão. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, só me avisar, tá bom? A maioria de vocês foi bem na prova, tá? Parabéns a todos. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa disciplina que tenha sido proveitosa para vocês. E qualquer coisa, tamo aí, tá bom? Tamo junto. Então, tchau, gente. Até a próxima.